Perceber que os três ofícios de Cristo, que eu já expliquei em outra oportunidade recentemente, eles são divididos entre rei, profeta e sacerdote, ou profeta, sacerdote e rei, como está aqui na sequência do nosso catecismo. Primeiro é apresentado o profeta, é aquele que anuncia a revelação de Deus. Depois é o sacerdote, é aquele que media a relação entre Deus e o povo. O profeta, ele media da seguinte forma: ele traz a palavra de Deus para o povo. É Deus falando para o povo. O sacerdote é aquele que leva as causas do povo para Deus. Então é a função contrária, é o caminho contrário. E o rei é o que governa todas as coisas em nome de Deus. Mas como eu já expliquei, eu queria me ater apenas a um ponto, trazendo para os irmãos ao que aconteceu comigo essa semana. Eu estava no momento de entregar as crianças aí na escola, logo na porta ali, uma mãe me abordou e veio me contar uma situação que aconteceu com o filhinho dela, uma criança de 2, quase com 3 anos. E ela dizendo que a criança estava, essa semana, ouvindo os devocionais da casa, e de uma hora para outra ele perguntou onde é que Deus mora. Aí ela disse: mora no céu. E ele ficou curioso, né? Deus mora no céu? Então como é que ele fala comigo? Porque já tinha sido anunciado que Deus fala. Então, se ele mora no céu, como é que ele fala comigo? Aí ele completou dizendo assim: eu nunca ouvi a voz de Deus. A mãe ficou preocupada, né? O menino tem quase 3 anos. Está na minha casa e disse que nunca ouviu a voz de Deus. É preocupante, ele não entendeu ainda. Aí ela disse assim: pastor, a resposta, eu não sabia dizer a resposta, mas a resposta que eu disse foi a seguinte: Deus fala no seu coração. É muito bonitinho, né? É muito agradável. Você se livra do problema, aparentemente. Mas no final você arranjou um problema muito maior. Porque na literalidade da criança, ela vai olhar para o coração dela, vai esperar Deus falar. Aí se Deus não falar, ela vai dizer: então Deus não fala comigo. Porque se o modo como Deus fala é no coração e eu nunca ouço, a conclusão lógica é: Deus não fala comigo. Pode falar com mamãe, comigo não. Ou ainda, ele, com o passar do tempo, começar a escutar as vozes do nosso coração, que são perigosas, e os irmãos vão ver isso com Davi no sermão de hoje, e por meio dessas vozes do coração entender que é a voz de Deus. E aí está complicado, porque o coração é enganoso, né? Desesperadamente corrupto. Ela olhou e disse assim: eu fiz errado. Eu disse: fez, mas dá para desfazer. Porque Deus não fala no coração dessa maneira. Deus fala na palavra. Deus se revela ao teu filho na palavra. Evidentemente, ele não sabe ler ainda, ele não sabe o caminho de ouvir Deus na palavra, mas você pode falar a palavra para ele. Então você vai explicar. Quando o pastor, no domingo, prega, você está escutando Deus. Por isso que aí eu aproveitei para ensinar, por isso que as crianças ficam no culto. Porque esse é o momento em que Deus vai falar. Nós tiramos as crianças do culto, então nós estamos privando as crianças de ouvir a voz de Deus. E aí você pode estar imaginando: mas eles não vão entender. Eles vão entender aquilo que eles podem entender, prestando o culto que lhes é possível. Mas você pode, inclusive, depois recapitular partes da pregação que você entendeu e passar para o teu filho e dizer: ó, Deus falando com você. Você pode ler a palavra para ele, você pode ler bons devocionais, mas nunca diga ao teu filho que Deus fala no seu coração. Ele fala no coração, a partir da palavra. A palavra que me foi implantada pela leitura, pela pregação. No momento em que eu não tenho acesso à palavra, a palavra é resgatada no meu coração e Deus fala na palavra. Mas nunca o meu coração pelo meu coração. Aparentemente ela ficou mais tranquila, né? E disse que vai tentar desfazer esse erro. Mas é muito comum, irmãos. O ofício de Cristo, um dos ofícios de Cristo, é justamente o ofício de profeta. Se nós retiramos isso e dizemos: siga o seu coração, ouça a palavra do seu coração, nós estamos dizendo aos nossos filhos, a nós mesmos,
os nossos cônjuges e amigos, que eles devem seguir o pecado. Eles não devem seguir os seus corações. Eles devem seguir a Cristo revelado na sua palavra. Aprendamos isso, irmãos, para nós mesmos e ensinemos isso aos nossos filhos. Deus se revela na palavra, porque Cristo é profeta. Amém.